eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está aqui com a gente. Bete Carneiro, Almir Chaves, Patrícia Cruz, Geni de Oliveira, Norma Godinho, Marilene Pires, Maria Luísa, Esther Palhares, Lia Queiroz da Graça, a Marilene Pires da Silva. Que Deus abençoe pastora Gabriela e a todos nós. Gente, o WhatsApp fica lá embaixo. Agora eu não tenho WhatsApp, daqui a pouco eles me passam aí a relação do pessoal do WhatsApp. Ali no alto tem a praça, né? E logo em direção ao Comari tem ali a pizzaria Mandacaru. A pizzaria Mandacaru tem aquele forno a lenha, aquela pizza fininha, que aliás esse final de semana a gente esteve lá, é aquela pizza fininha com a maravilha, a pizza da Mandacaru. Aos sábados e domingos tem feijoada. E tem a cerveja e o chopp Viva la Vida, que exclusividade, a cerveja e o chopp Viva la Vida, exclusividade da Mandacaru. Mandacaru, lá no alto. Gabriela, a gente teve aí, como eu falei, aí um jovem que tirou a sua vida num acidente, jogou a moto em cima de um caminhão, lá perto de Além Paraíba. Esse ano também, nós já tivemos outros 2 casos, isso que a gente sabe, outros 2 casos de 2 jovens que atentaram contra a vida e, infelizmente, acabaram morrendo. Então, são 3 casos que vêm assim, que a gente lembra. Você se preocupa muito, você faz um trabalho, e eu vejo muitos jovens e crianças na sua igreja. E você tem um trabalho específico para eles. Queria que você falasse disso. Hélio, eu vejo assim, precisa haver um olhar, né, diferenciado sobre as crianças, sobre os jovens, porque até em virtude desse tempo difícil que a gente viveu de pandemia, a gente trouxe eles muito para dentro de casa, muito sozinhos muitas vezes, porque os pais, mesmo em home office, tinham que ficar trabalhando. E a mente vazia, ela leva muitos jovens para muitos lugares onde eles não devem ir. Eu estava até falando um pouquinho com ela aqui nos bastidores, né? A gente faz questão de fazer esse trabalho para trazer um suporte para ouvir os jovens também. Porque muitos deles, eles conversam entre eles. Mas às vezes eles não conversam com um adulto, com alguém que tem mais experiência, com alguém que pode proporcionar para eles uma visão diferente do que vai acontecer. Eu tenho um jovem dentro de casa, né? Igual você falou, você é a mãe. E eu não tenho, assim, como eu tenho um relacionamento muito aberto com meu filho, você sabe disso, que eu já conversei isso com você, muitas vezes a gente não acha que o jovem ele pode passar por um problema de alma, um problema emocional, que leve ele ao suicídio, sim. E a gente precisa estar atento, porque existem sinais que eles dão, né? Uma baixa autoestima, palavras de derrota, existe muito esse padrão que é colocado hoje nas mídias sociais, que quando o jovem ou a criança ela não se encaixa, ele se sente inferior, ele se sente abaixo. Fora isso, depende da estrutura da família. Muitos deles não têm uma estrutura, uma base que vai trazer para eles um alerta, que vai procurar uma ajuda. O fato é que eu estava conversando com você, que ainda existe muito preconceito, as pessoas não falam isso, mas existe muito preconceito com a palavra depressão, com a palavra buscar um psicólogo ou buscar um psiquiatra, porque as pessoas, quando você fala sobre isso, ainda acham que, poxa, a pessoa está maluca, ela está doente, né? E precisa ver isso. Você vê, eu passei com meu filho na pandemia dentro de casa e eu percebi sinais nele. Embora ele é um menino ótimo, é um menino que está sempre envolvido nas coisas de Deus, né? Mas eu percebi alguns sinais nele de tristeza. E aí o que eu fiz? Eu busquei uma ajuda psicológica. Ele tem ajuda espiritual, mas eu fui atrás de uma ajuda psicológica para ele. Olha, estou percebendo assim, estou percebendo que meu filho anda um pouco quieto, anda um pouco calado. De vez em quando eu chego em casa, ele está dormindo, eu trabalho fora o dia inteiro. E eu busquei uma ajuda para ele, né? E foi ótimo, porque ele encontrou alguém para ele falar de coisas que ele não conseguia botar para fora. E que ajudou ele. Na semana passada, ele recebeu alta. E se eu não tivesse visto isso, né? Eu converso com alguns psicólogos, porque a gente acaba sendo um pouco psicóloga também. E eu tenho uma psicóloga que eu gosto muito, que a gente conversa, e ela falou assim para mim: olha, Gabriela, antigamente as pessoas falavam assim: quem quer se matar não deixa bilhete de aviso. E ela falou: isso é mentira. Isso é Mas mentira. não é, não. As pessoas, elas deixam aviso sim. Exatamente. Mas antigamente a gente ouvia isso. Eu já ouvi isso. Ah, se fulano quisesse se matar, ela não avisava e fazia. Mas isso é mentira. Isso já caiu no meio.
A pessoa avisa sim, e às vezes a gente não leva a sério. Esse rapaz deixou Ele um deixou bilhete. um aviso. Ele deixou. Eu conheço algumas pessoas próximas a ele e ele deixou um aviso. Só que muitas vezes a pessoa pensa assim: ah, eu já fiz um tratamento um mês, eu fiz um tratamento 2 meses, eu vou parar com o tratamento. E a pessoa ela se dá uma alta que ela não pode dar. E aí o que acontece? Os pensamentos suicidas. Elas vêm na cabeça e a pessoa acaba fazendo sim. Qual é o nosso papel? Eu vejo, a gente precisa muitas vezes dessa pessoa, ela não tem força. Não, eu não vou procurar um psicólogo, não. Ela não consegue nem se ajudar. Como é que ela vai ter força de ir no psicólogo? Como que ela vai ter força de ir no psiquiatra? Então, o nosso papel, muitas vezes, é pegar a força e levar. Sabe? Ajudar e começar a observar esses sinais. As palavras denunciam aquilo que está dentro da nossa alma. Então, a gente precisa muito observar as palavras que as pessoas usam. Sabe? O nosso papel é ajudar sim, é levar sim. É por isso que lá a gente procura muito tá olhando o que está acontecendo com os jovens, com as crianças. Existe muita criança hoje com comportamentos depressivos. A gente tem lá uma gama de crianças, você vê, né, na primeira fileira, senta um bando de criança comigo. E muitas delas, elas passam um dia a dia muito difícil. Muitas crianças que vão lá, elas passam um dia a dia muito difícil. Onde elas não têm uma estrutura de dinheiro, não têm uma estrutura de educação, não têm, às vezes, nenhuma estrutura de amor. E elas sempre sentam perto de mim, porque eu falo assim, vem cá, senta perto de mim, vamos conversar. E elas me abraçam. Esses dias, no domingo, uma delas falou assim, eu posso cantar aqui? Você vai me dar uma oportunidade para eu cantar aqui? Eu falei, claro que você tem. Você pode cantar aqui. Mas você vai deixar eu cantar? Eu falei, claro, você pode cantar. Porque elas precisam ser nutridas desse amor, dessa estima, muitas vezes, que é baixa, e que a gente tem que chegar como injeção. Falar, olha, você pode sonhar, você pode cantar, você pode fazer. Como que está a sua alma? O que passa na sua mente? Porque tudo começa aqui. A mente é o maior campo de batalha de um ser humano. Porque todos os pensamentos, tudo que a pessoa vai fazer, muitas vezes, o suicídio, primeiro, ele é gerado aonde? Aqui. A pessoa planeja como ela vai fazer, ela planeja de que forma vai ser. E se a gente não estiver perto, se a gente não estiver de olho, isso vai acontecer. Então, é algo que a gente precisa dar atenção, sim. Precisa quebrar tabu, precisa quebrar preconceito. Né? Às vezes a pessoa fala assim, é só algo espiritual. Não, é uma condição da alma, é uma condição física. E precisa entrar um trabalho espiritual, sim, mas também entrar o trabalho de alguém capacitado para ajudar. Precisa se colocar um olhar melhor sobre isso, na vida de todas as famílias, porque a depressão e o suicídio, ela atinge todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Com certeza. Naquele momento em que os mais jovens, naquele momento que os mais velhos um pouquinho, pegam as crianças e saem do culto, eles vão para onde e fazem o quê? Eles vão para um trabalho de discipulado. É um trabalho onde a gente fala sobre isso tudo com eles. A gente fala sobre sexo, a gente fala sobre a parte espiritual, a gente fala sobre a parte profissional. Todas as áreas das nossas crianças e dos jovens, dos nossos adolescentes, eles são tratados. Por quê? Porque ali é o momento deles. É a linguagem deles que é liberada. Oi, caiu a minha pulseira aqui. A gente libera a linguagem deles, aquilo que a gente tem que falar a língua deles. Porque o que acontece às vezes com a gente? A gente quer se comunicar com eles na nossa língua. Mas qual é a língua que eles entendem? E é essa língua que é passada para eles, no momento deles. E muitas coisas a gente tem descoberto através desse discipulado com eles. Muitas coisas eles falam ali, naquele momento que é deles. E aí sim é o momento onde a gente pode muitas vezes alertar um pai, alertar uma mãe, alertar um amigo, buscar um auxílio de um profissional, ver o estudo, ver coisas que saem ali. Teve um dia que uma professora me contou que eles estavam falando sobre sonhos. E uma dessas crianças virou para outra e falou assim, mas para que você vai estudar? Você não vai dar em nada mesmo? Olha só o que eu sou. Olha só o que o meu pai é. E aí, não, você pode dar em alguma coisa sim. Com certeza. E a gente tem buscado meios. A gente tem buscado ajuda com a prefeitura. A gente tem buscado ajuda com outras pessoas que possam nos ajudar a ajudar essas crianças, ajudar esses adolescentes, ajudar esses jovens. Há pouco tempo, sábado passado, a gente fez uma live lá com mulheres para falar sobre câncer de mama. E a gente levou 2 advogadas que trabalham com isso, para ajudar mulheres também que muitas vezes não Elas sabem. estiveram aqui comigo. Elas vieram aqui para ajudar a despertar mulheres que às vezes não sabem os direitos que elas têm para receber ajuda. E assim também existe para as crianças, para os adolescentes, para a psicológica. Existe muita desinformação, As pessoas não recebem ajuda porque não recebem a informação necessária. Então, a gente lá
tem tentado trazer essa informação para que eles não fiquem sem esse auxílio. E realmente todos, crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, possam ser ajudados pela nossa cidade, possam ser ajudados pelos recursos que a gente tem aqui para poder ajudar. E também pela parte espiritual, que a gente está lá para fazer isso. Bom, a partir de agora, então, voltando ao assunto do início, agora é uma nova trajetória da Missão Metodista Meu Dom. Continua a Missão Metodista ou no futuro passa para a Igreja Metodista? Continua a Missão Metodista Meu Dom. Vai continuar isso, que é a missão que faz no bairro Meu Dom. Isso aí. Então, daqui para frente, vida nova. Daqui para frente, mais um processo, né? Mais um processo. Muito obrigado, Gabriela. Eu queria Nada. aqui na câmera 2 você deixasse aquela mensagem para o pessoal, para todos que estão assistindo a gente. Minha palavra hoje, debaixo de tudo que a gente falou assim, não desista. Não desista de sonhar, não desista de acreditar que você pode ter dias melhores. Não desista de acreditar no potencial que existe dentro de você. Porque eu sei que se você acreditar, nada vai te parar. Um abraço. Obrigado, minha amiga. Olha só, nós estamos preparados realmente, as escolas municipais estão preparadas para a volta às aulas. Nós vamos saber disso daqui a pouquinho, que já voltaram, com a professora Satiele, secretária de Educação, ok? Deixa eu falar com vocês rapidamente da Serra Med. Serra Med, agora em Teresópolis, Serra Med. A gente volta já.